Esse canal não é para crianças. Atenção para os avisos de gatilho na tela. Atenção, olha aí, atenção, atenção. Oi, eu sou o Cowboy Toybunny, Cowboy digital. o seu coelhinho digital favorito. E eu acabei pensando sobre essas coisas esses dias e eu sei que não vai sair da minha cabeça até eu dividir com vocês. Esse aqui é um vídeo pra gente tentar entender bem os conceitos e termos acerca do horror digital que tem permeado o YouTube esses últimos anos. Começando bem facinho, hein? Você sabe o que é uma creepypasta? Que Eu já expliquei isso aqui algumas vezes no canal, mas eu recebo comentários até hoje. O que é uma creepypasta? Eu acho que qualquer cronicamente online meio que saberia responder de algum jeito, mas aqui vai uma definição extremamente alongada num daqueles vídeos onde eu tomo 200 milhões de ramificações. Tudo começou com o termo copypasta, que provavelmente surgiu no 4chan ou em fóruns similares. Ele vem do termo copy and paste, que significa copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V. Esses são comandos simples de qualquer editor de texto ou do próprio PC nativo mesmo. As histórias copypasta, então, são textos que circulam incansavelmente pela internet sendo repetidos e propagados, copiando e colando milhares de vezes em fóruns, mensagens, grupos, qualquer coisa, para ser engraçadão ou para flodar os comentários. Deixa aqui nos comentários a sua copypasta favorita. Eu já falei muitas vezes que a minha favorita é Oi, meu nome é Samara. Tenho 14 anos. Teria, se estivesse viva. Eu morri aos 13 em Cascavel, Paraná. Eu andava de bicicleta quando não pude desviar de um arame farpado. O pior foi que o dono do lote não quis me ajudar. E o bastante de mim. Após organizar por 2 horas em busca de arame, eu faleci. Através dessa mensagem eu peço que façam com que eu possa descansar em paz. Envie isso para 20 pessoas. E minha alma estará sendo salva por você e pelos outros 20 que receberão. Caso não repasse essa mensagem, vou visitar-lhe à noite. Assim, você poderá conhecer o tal arame farpado bem de perto. E dentro desse conceito tem todo tipo de coisa. Algumas pessoas só saem anotando textos aleatórios que saíram da boca de algum local e... Esse é outro termo de internet, mais utilizado na gringa do que aqui no Brasil. Geralmente é sobre uma pessoa explorada por likes. Seja por haters ou por trolls, essa pessoa acaba virando um meme gigantesco que sai do controle e geralmente é uma pessoa que não tem muito contato com a realidade, não tem filtro do que diz e tem muito acesso irrestrito à internet. O caso mais famoso de local, e talvez seja a primeira localzinha por aí a ser ordenhada, é a famosa Christian, uma gringa conhecida por ser a personalidade mais documentada da internet. Ela tem de tudo, até ficha criminal e supostos crimes cometidos contra a sua mãe que nunca foram comprovados em tribunal, mas que muita gente acha que rolou. Até porque ela mesma disse que rolou. A criadora do Sony 2 é uma personalidade tão controversa que ela se tornou inafiançável. Falando sobre personalidades brasileiras, eu posso citar o Deus Arthur Isvael, a menina do Ministério Hétron, Fabiano Honorato e Diana Cristina de Medeiros. O povo pega alguma coisa sem noção que essas pessoas falaram e sai colando por tudo que é beco da internet, ou apenas replicando os vídeos mesmo. Mas também tem outras copypastas, como a do cara imitando o Enéas, dizendo: "Eu queria que meninas palhaço fossem uma espécie real de pessoas." Também tem aquela do cara que leitou no Dreamcast. Também tem aquela do louco, eu já fui louco uma vez, até que me jogaram num quarto cheio de ratos. E muitas outras. Em certo momento começaram a aparecer textos de terror também, querendo chocar pelo hype. Sempre tem um povo que é meio vandinha das ideias e eu me sinto englobado nesse pessoal. Aquela pessoa que só quer consumir terror em tudo que pode. Dá pra chamar a gente de Ed? Acho que Ed é uma boa definição. O que aconteceu foi que trocaram copy de cópia por creepy, que é tipo assustadorzinho.
num sentido menos intenso. Do mesmo jeito que as lendas urbanas são passadas boca a boca em escolas e outros eventos sociais, as creepypastas são transmitidas através de links, compartilhamentos e produção de conteúdo. E assim como no mundo real é praticamente impossível identificar quem é que cunhou esse termo pela primeira vez, já que ela só surgiu nos fóruns por aí. E nesses fóruns, muitas vezes as postagens eram anônimas, por isso que todo mundo tem um passe pra postar a merda que quiser, porque ninguém vai ir atrás da pessoa mandando uma DM falando: "Ei, você é o cara que leitou no Dreamcast?". Além disso, muitos arquivos foram perdidos, impossibilitando o tracing até a postagem original. Eu admiro muito pessoas que fazem um esforço para transformar analógico em digital e proteger arquivos antigos. E é isso que nos leva ao termo Lost Media. A Lost Media nada mais é do que o que o próprio nome diz, uma mídia que se perdeu de alguma forma. A gente está na era digital, por enquanto. Mas antes, a gente vivia no analógico, onde os arquivos digitais precisavam de uma casca no mundo real, um hardware. Uma forma física que guardava esses dados. E é normal do ser humano querer manter as coisas que lhe são queridas, então a gente começou a ficar cada vez melhor na forma de arquivar essas coisas. Só que é uma manutenção constante, secar gelo, porque o hardware sempre estraga. Até o digital estraga às vezes. Mas enfim, tem um povo que se deu o trabalho de digitalizar fitas, desenhos, programas e até memes do mundo real. E quando o pessoal começou a criar arquivos com essas mídias preservadas, eles notavam que às vezes faltava alguma coisa. Eis aí uma Lost Media. Uma Lost Media que quase me enlouqueceu foi a novela do Sheik da Gadir. A minha avó me fala muito sobre novela e ela fala muito sobre essa especificamente. E eu queria muito encontrar qualquer fragmento para poder mostrar para ela, porque ela mesma já não se lembra muito bem. Até a minha mãe, que assistiu com ela quando era pequena, já não se lembra direito. A gente só lembra que tinha uma aranha gigante. Outra novela que me encucou como Lost Media foi a primeira edição de Saramandaia. Provavelmente as duas perderam parte do seu conteúdo em um incêndio que rolou na sede da Rede Globo. Por sorte, os caras da Globo estão trabalhando para recuperar alguns desses arquivos de novelas mais antigas e parte deles já está disponível no Globoplay, mas eu tenho certeza que não é nem metade dos fragmentos que tem para recuperar. Além disso, tem outros problemas, como redes que já nem existem mais, tipo a Manchete. Enfim, o povo do terror gostou muito desse papo de Lost Media e usou como tropo para criar os episódios perdidos dentro das creepypastas, como o Mouse ou o Sai de Lula Molusco, ou a morte do Bart Simpson. Eu também falei um pouco sobre esse tipo de creepypasta num vídeo sobre Coragem com o Covarde que eu fiz faz um tempo. Assistam. Essas creepypastas começavam com tipo: eu trabalhava na Disney no ano de tal e tal, e um dia encontrei uma fita do episódio perdido que era tão indescritível que eu nem vou descrever nesse texto. Você viu? Você viu como eu consegui pegar um assunto nada a ver que eu levei lá pra puta que pariu e fiz a tangente voltar pro assunto do vídeo? Você viu? Voltando para as creepypastas, então, eu tentei condensar aqui alguns parâmetros para dizer o que é uma creepypasta. Precisa ser fictício, com algum elemento visual, assustador e feita para viralizar. Afinal, esses textos foram feitos para serem copiados milhões e milhões de vezes. Sem precisar ter esses 4 elementos, a gente consegue encontrar várias creepypastas que se encaixam, como os clássicos Jeff the Killer, Smiley.dog, Slenderman e muitas outras. Pessoal, enquanto eu fazia essa pesquisa aqui, eu tentei desenvolver uma tabela que englobasse todos os tipos de creepypasta conhecidas mais populares, mas ela ainda é um projeto, então provavelmente eu vou falar sobre ela em outro vídeo ou vou trazer nos vídeos de creepypasta. A categorização Cowboy e Toy Bunny de creepypastas. Eu acho que seria legal se a gente pegasse nos comentários e tentasse ver quais dos 3 elementos que eu citei tem em cada creepypasta. Por exemplo, no Obedece ela Morsa temos um elemento terror, o elemento viral e o elemento visual. Já no famoso Humanos Também Sabem Lamber, temos o elemento viral e o assustador apenas.
Histórias como o Ben Drown têm todos esses elementos, o que a torna uma true creepypasta completa. Tá, agora que a gente já entendeu um pouco do que faz um texto ser uma creepypasta ou não, e como categorizá-los, você consegue me dizer qual é a primeira creepypasta de todas? Esse conceito também é difícil de dizer, é uma pergunta pegadinha. Pelo mesmo motivo que já falei pra vocês, não tem um arquivamento oficial de creepypastas. Também muitas histórias surgiram antes mesmo do termo creepypasta ser cunhado, que já tinham sido postadas e repostadas e perdidas. Eu acho que tudo nasce daquele comichão que a gente tem quando vê uma coisa muito perturbadora e pensa, preciso mandar pro meu amigo pra eu não me fuder sozinho. Como aquela história completamente nojenta do garoto que vai bater uma gloriosa no fundo da piscina e acaba com parte do seu intestino prolapsada, sugada pelo negócio da piscina. Desculpa esse escate, gente, mas é que eu fui reler isso daqui só pra fazer esse vídeo, porque eu não lembrava direito dos detalhes e isso acabou com o meu dia completamente, então eu não podia me fuder sozinho. Até pensando nisso agora, eu tô me sentindo meio mal. Mas isso vai virar outro vídeo, um vídeo sobre traumas literários. Fiquem ligados e já se inscreve pra não perder. Mas se a gente precisasse de um nome para a primeira creepypasta ou que é dita como a primeira creepypasta relevante, a maioria das pessoas tem um consenso de dizer Ted the Caver. E eu fui muito sagaz em já ter lançado um vídeo sobre Ted the Caver. O Ted cai direitinho nos 4 quesitos que a gente escolheu. É uma história fictícia com elementos visuais, que são aquelas fotos. Ela com certeza foi feita para viralizar e é bastante assustadora. Não tem demérito nenhum em fazer uma coisa para viralizar, tá? Eu espero que eu viralize muito ainda para ver se eu volto a ser relevante. Um grande pilar do mundinho creepypasta é o Reddit No Sleep, que teria deixado a sua marca no ramo creepypasta com a série The Holders. Mas antes de falar sobre The Holders, eu quero fazer uma pergunta. Vocês acham que uma creepypasta precisa ser curta? Ser curta ajuda em viralizar, porque as pessoas ficam com preguiça de ler textos muito grandes e também é mais fácil de copiar e colar. Mas também tem creepypastas muito longas que são muito boas e que geralmente tentam ser mais consolidadas. Quando a gente não tem um autor propriamente dito, não tem como perguntar nem procurar por mais informações. E quebra o elemento sequência. Eu acho que histórias com sequência, mesmo que boas, perdem um pouco da essência de creepypasta. Como que você vai copiar e colar 3 partes de um texto gigantesco? A ideia de sequência, para mim, cria um sentimento de resposta, de mistério solucionado e de continuidade, o que não está presente na essência da creepypasta. Sei lá, para mim parece mais um livro que por acaso está na internet porque nasceu ali. E posso citar exemplos como a própria saga do Tommy Taff. Eu tenho muita vergonha de falar que eu gosto de Tommy Taff porque ela é bastante apelativa. Ted the Caver é um texto enorme de grande também, só que eu acho ele um pouco mais arg do que creepypasta, porque você tem que navegar pelo blog dele lá e... Eu acho que assim como a gente criou qualificantes de creepypasta, a gente pode criar desqualificantes, como se tem a necessidade de apertar num link externo já se torna um ARG e não uma creepypasta, e essa noção de continuidade e um autor conhecido. Isso já descredibiliza algumas das creepypastas que eu botei no meu chart, mas tudo bem, porque elas ainda vão seguir sendo chamadas de creepypasta pro resto da vida. Bom, a série que eu mencionei, The Holders, é curta, mas tem muitas partes. Ela passou por uma expansão de conceito gigantesca que transformou numa coisa enorme, já que foram criados muitos e muitos holders. Essa série sofreu uma serialização de creepypasta, algo que também aconteceu com os Backrooms, SCP e o universo de Slenderman. As coisas vão saindo do controle das mãos do criador e vão se expandindo e podem até acabar atraindo os valores desse criador, levando a história para outro lado. Começa como um projeto pessoal e quando você vê, você já nem sabe mais o que está rolando, porque tá todo mundo fazendo a sua própria versão e adicionando o que quer, sem se atentar às regras daquele universo. Numa das lives de maratona que eu fiz, eu pude experimentar um pouco desse conceito
Quando a gente começou a brincar que os inscritos do canal estavam no porão da Fazenda Digital, e o povo começou a inventar um monte de coisa, cozinha e não sei o que lá, e eu fiquei tipo, cozinha, mas é um porão, como é que vai ter cozinha? Outro exemplo dessa mesma crise é na famosa AU de My Little Pony, My Little Worms. O criador, Matt, teve alguns problemas pessoais e precisou se afastar da obra, e todo mundo começou a lançar os seus próprios finais, continuando a série como se fosse a própria Matt. E isso virou uma mistura tão grande que é quase impossível saber o que é original hoje em dia. Mas para sua sorte eu tenho documentado várias coisas aqui no canal. Inclusive tem alguns comentários nesses vídeos falando: ei, mas não aconteceu tal coisa? Não, na série original de Matt não aconteceu. Eu acho que é por isso que eu sou tão cri-cri com esse negócio de ser fiel ao autor original. Ou é isso ou é a neurodivergência mesmo. The Holders era um conceito muito legal. O holder é o tipo o portador, segurador, se for traduzir ao pé da letra. A pessoa que contém alguma coisa. Eu achei um post no Reddit que explica. A série Holders era um web projeto de 2007 que basicamente inspirou os SCPs. Uma coleção de histórias sobre 2.583 objetos que, se fossem ajuntados, causariam o fim do mundo. 2.000 desses objetos sumiram, só restando 583. Aparentemente todas essas histórias eram mantidas no theholders.org, mas esse site está fora do ar. Eu consegui mais informações aqui numa wiki. Cada objeto é mantido por um holder, que apresenta vários desafios para quem quiser encontrar esses objetos. Falhar nesse desafio leva a um fim pior do que a morte. Cada uma das histórias detalha os passos que devem ser realizados para obter o objeto. A maioria delas começa com ir até um local específico, como uma instituição mental, e pedir para falar com o holder. Então, quem procura é guiado para uma parte escondida do prédio e passa pelos desafios até falar com o holder, que responde apenas uma pergunta, que é diferente para cada holder. Eu só lembrei do grande Holders Boulders. O que foi que eu disse sobre essa roça? Isso torna a Mold Pie uma holder? É um conceito bastante sólido, pensando, detalhado até eu diria. Algumas pessoas comentam online que esse formato dos holders era mais restrito do que o SCP. Agora, como estudo de caso, vamos conhecer alguns holders que eu selecionei. Holder do fim. Em qualquer cidade, em qualquer país, vá a qualquer instituição mental ou casa de reabilitação. Quando chegar no balcão da frente, peça para visitar alguém que se chama Holder do fim. Você verá um tipo de terror infantil na expressão do colaborador. Então, será levado para uma cela no prédio, numa parte bem escondida da instalação. Você vai ouvir o som de alguém falando sozinho, ecoando, numa língua que você não entende, mas que vai tomar a sua alma de um terror inexplicável. Quando a fala parar, pare também e rapidamente diga em voz alta: Estou de passagem e desejo falar. Se houver silêncio, fuja, saia e não pare por nada. Não vá para casa ou para qualquer hotel. Fique em movimento. Não durma, só quando não suportar mais. E quando acordar, você saberá se escapou com sucesso. Se uma voz voltar a falar, continue. Quando chegar à cela, verá um quarto sem janelas, com uma pessoa no canto, falando num idioma desconhecido e ninando alguma coisa. A pessoa só vai responder a uma pergunta: o que acontece com eles se todos se juntarem? A pessoa vai te encarar e responder em detalhes terríveis. Muitos enlouquecem nessa parte, ou desaparecem logo depois desse encontro. Poucos sobrevivem, mas a maioria faz a pior coisa possível e olha para o objeto nas mãos de quem está falando. Você também vai sentir vontade, mas saiba que se fizer isso, seu fim será cruel e implacável. Ou será nesse quarto, pelas mãos dessa pessoa. Esse é o objeto 1 de 2538. Eles nunca devem se juntar. O que vocês acharam? Fica mais fácil de entender lendo, né? Temos muitos holders nessa série, como esse o do fim,
Também tem o do começo, da eternidade, do nada, da luz, da música, do caminho, do silêncio. Vamos ler o do silêncio, para ver o quanto ele é parecido com o do fim e ver se a pessoa respeitou as regras do universo. Assim a gente consegue lançar um paralelo de comparação. Eu também vou tentar deixar os links das coisas se vocês quiserem ler, mas talvez não seja possível porque eu comecei esse roteiro já fazem meses. Esse roteiro é do ano passado. Se vocês pedirem muito nos comentários e deixarem os seus holders favoritos, talvez eu faça um vídeo analisando melhor. O holder do silêncio. Não fale. Não respire. Silencie todos os seus dispositivos. Se precisar, quebre. Mande embora seus amigos e familiares. Não os veja de novo. E sufoque aquele maldito cachorro. Atire nos seus vizinhos, eles estão atrapalhando. É o silêncio, você não tá ouvindo? Puro e dourado, todo pra você. Não há nenhum clamor, nenhum suspiro ou luta. Contanto que você mantenha o silêncio. Caminhe pelo instituto e não deixe os outros arruinarem o seu silêncio. Seus punhos e balas não podem te parar. Não devem quebrar o silêncio. Quando chegar ao instituto, entre na recepção com um pedaço de papel em branco. Eles entenderão. Você será levado para dentro do instituto. Enquanto isso, saboreie o silêncio, te esmagando, te enlouquecendo. Quer te destruir para que você se torne parte dele. Ouviu isso? É o sangue correndo em suas veias. Deve ser o silêncio. Arranque o seu coração barulhento, já que o ofendeu. Deve ser deixado de lado. Continue andando. Deve andar e estar cercado pelo silêncio. Traga barreiras e jaulas para defender o silêncio. Crie uma punição para aqueles que o quebrarem. Quando chegar à sua cela, você pode falar novamente. Mas você não vai querer. Você vai querer manter o silêncio, te cercando, perto de você. Segure por um tempo. Porque o silêncio é o objeto 31 de 538 e não deve ser quebrado. Bom, eu gostei mais do primeiro. Achei conceitualmente muito interessante. Mas o número 31 aí do silêncio já quebra bastante o padrão. Não tem nenhuma pergunta, a gente não vê o holder, e é isso. Então, como categorias opcionais para creepypastas, a gente tem longas e curtas. E também original ou inspirada. Se a gente tirar essa coisa de original, vamos excluir muitas creepypastas de Pokémon, os 300 milhões de Sonics que existem por aí e os Godzillas. Até o grande clássico Ben Drown ia se dar mal nessa, porque ele usa o Zelda como base. E aí a gente também tiraria as creepypastas de My Little Pony que me deram uma carreira. Na verdade, eu acredito que creepypastas que não são originais podem também ser chamadas de fics. Daí surge o termo Dark Fic. A palavra fanfic é bem explicativa, quer dizer, é uma ficção de fã. Uma obra criada por um fã a partir de alguma coisa que a pessoa gosta muito de acompanhar e tem algum nível de conhecimento. Ou às vezes não também. Séries que tem muitas fics têm uma maioria esmagadora de fics de gente boa ou fics de terror, que são as Dark Fics. As fanfics de romance têm todo o seu mundinho com o seu próprio sistema, mas eu posso dar duas subclasses aqui bem grandes. Para quem não gosta de viver no século da putaria e quer ficar só no romance, existem os fluffs. E em oposição tem os smuts, que são focados nas cenas de ação de gente boa. Smuts são obras não safe for work. Termo que quer dizer que não é seguro para ver no trabalho. Ou seja, você não quer que ninguém te pegue lendo isso, porque tem coisa de gente boa. Ou gore, que também é considerado não safe for work. Pior do que não safe for work ou NSFW é o NSFL, que é not safe for life, não é seguro para sua vida, porque isso vai te deixar profundamente traumatizado, como a história da piscina. E dentro dos smuts a gente tem várias categorias como yaoi
Yuri e todo o fetiche que você possa imaginar e não imaginar também, e o grandioso Omegaverse. Não quero ninguém falando mal de Omegaverse aqui no meu canal. Também tem o famigerado e muito popular no momento Dark Romance, mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso. E já te adianto que Dark Romance não é coisa de internet não, ele já existe há muito tempo. Algumas versões de Bela e a Fera e Barba Azul podem ser consideradas Dark Romance, porque são histórias que exploram temas espinhosos e complexos e moralmente questionáveis num setup de romance. A Dark Fic é só uma pegada dark numa fanfic, assim como o Dark Romance é uma pegada dark numa história de romance. Também existe o termo Green Dark, que eu descobri recentemente que é muito usado nas fanfics de My Little Pony. Esse termo é mais de ficção elevada, como fantasia e tal, que envolve um mundinho completamente pessimista, violento e obscuro. Bad vibe mesmo, clima pesado. Só que como o termo Green Dark é um termo derivado do derivado, pode ser difícil de diferenciar as coisas. Aparentemente, as Crônicas de Fogo e Gelo de Game of Thrones é Green Dark, mas eu acho que elas parecem muito mais com Dark Fantasy. Só que o Green Dark existe na Dark Fantasy, então pode ser os dois. Eu acho que outro exemplo muito bom seria Berserk e Firehang. Agora, um desafio. Alguém sabe me dizer algum Green Dark que não tenha Stu? Eu quero muito saber. Só que o que eu vi pelos becos e vielas da internet afora é que fanfics pesadonas de My Little Pony também são chamadas de Green Dark, como se fosse um sinônimo de Dark Fic. Uma fanfic que eu chamaria de Green Dark muito propriamente é Os Experimentos de Twilight Sparkle, porque ela é realmente pessimista, tem um final horroroso, tem fantasia e uma moral extremamente paia e não escapa do tropo que todo Green Dark e Dark Fantasy tem Stu. Então, só pra esclarecer, eu quis fazer todo esse vídeo porque eu realmente acredito que o termo creepypasta perdeu completamente o sentido. Tem vários textos que eu citei aqui e que já contei no canal que não deveriam ser chamados de creepypasta. Mas não tem por que encanar com isso, porque o termo está sendo usado errado de propósito para facilitar as buscas e discussões acerca dele. Tem até coisas que não tem texto, como What Files e Mandela Catalog, que são chamados de creepypasta. Cadê a pasta? Mas então, qual seria um termo mais eficaz para classificar essas coisas de terrorzinho em vídeo? O analog horror é um movimento do terror digital. Só que vocês percebem que tem uma contradição entre digital e analógico, porque eles são termos opostos. O analógico diz respeito a fitas de vídeo, gravador, câmera de filme. E essas coisas eram muito mais difíceis de trabalhar do que a gente tem hoje, facilitado pelos meios digitais. Como uma câmera super potente que tem no seu celular, que é basicamente um computador na sua mão. E editores muito fáceis, confortáveis e com um preço bom, como o Filmora. Eu poderia inserir um ad aqui, mas eu não tenho patrocinador. Então, o analog horror também perdeu o sentido, porque é só uma estética. Uma estética de terror digital feito para parecer uma fita analógica, com o uso de chuviscos, Voz com microfonia, microfone sujo, falhas na tela, etc. Eu quero muito falar de What Files aqui em algum momento. Um dia vem. Mas alguns desses vídeos ainda têm um elemento a mais, trazendo uma certa interatividade e multimídia, o que transforma eles num ARG. Alternative Reality Game. Se um analog horror requer um site externo ou enigmas onde uma pessoa que está assistindo precisa interagir diretamente com o conteúdo para desbloquear alguma informação, já passa a ser chamado de ARG, Alternative Reality Game, jogo de realidade alternativa. É tipo um AU do mundo real, onde você resolve os enigmas para entender melhor as coisas. Eu acho que é um grande exemplo da gamificação das coisas, que é você transformar tudo em videogame para trazer uma relação direta entre o usuário e a pessoa e deixar as coisas muito mais legais, porque nós estamos todos viciados em jogo. Let's go gambling! Um grande exemplo de ARG que eu não vi muita gente falando é o Gooby,
que eu já trouxe aqui pro canal, onde você tem que analisar umas certas partes dos vídeos para entender, e também tem o ARG crente da Dona Rosa. Então, recapitulando, se não é interativo ou multimídia, não é ARG, é só um analog. E se não tem a estética de chuvisco do analog, então é apenas horror digital. Ai, nossa, eu expliquei muitos termos, né? Mas eu acho que consegui esmiuçar bastante o que eu queria. E ainda contei as histórias dos holders para vocês e indiquei várias coisas do canal. Você pode aproveitar também e deixar aqui nos comentários coisas que você quer que eu fale sobre. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha ajudado alguém a entender melhor esses termos. Por hoje é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu sei que talvez ele seja muito para digerir, mas eu queria que ele ficasse tipo um grande glossário digital. E também eu queria eu mesmo entender todas essas coisas para trazer aqui pro canal bem direitinho. Você já sabe como pode ajudar a Fazenda Digital. Se você estiver usando o seu celular, você pode entrar aqui nesse vídeo na parte da descrição e comprar produtos pelos links que tem aqui. Esses links aqui embaixo levam você para as melhores lojas para comprar online, como a Shopee e o Mercado Livre. E entrando pelo meu link você não precisa fazer mais nada. Você pode fazer as suas compras de boa e eu vou ganhar uma parcela. Se você tiver 3 ou 5 reais para gastar e tiver a fim de ter muito conteúdo extra do canal e acesso ao nosso Discord e lives extra, você pode pagar os membros do canal e descobrir várias coisas pessoais sobre mim. Você também pode ajudar o canal sem gastar nenhum centavo, só dando um like, deixando uma hypada e copiando o link desse vídeo para passar para algum dos seus amigos que é um iletrado do terror digital. Você manda para ele e fala assim: olha aí, seu burro. Pode mandar, tô esperando. E se você não quiser fazer nada disso, deixa só um comentário aqui embaixo e verifica se você tá inscrito mesmo. Senão a gente pode acabar se perdendo no mar do YouTube e eu nunca mais vou te ver. Enfim, por hoje é isso, agora vamos pro comentário da semana. Samael Dias basicamente um episódio de Good Doctor se fosse realista. Mano, eu meio que voei com esse comentário. Ele me fez sentir todas as emoções humanas. Se vocês ainda não viram o vídeo de semana passada, eu recomendo dar uma olhada porque tá divertido. E no final tem uma grande trip. É isso, galera. Muito obrigado e um abraço do seu irmão digital.